Estudo, né, de Apocalipse. Se os irmãos puderem ficar de pé, abra Apocalipse, capítulo número 2, versículo de número 8. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, o livro das revelações do Senhor, o livro das revelações divinas, capítulo de número 2, versículo de número 8. Estaremos lendo até versículo 11, amém? Se der tempo, a gente entra também na igreja de Pérgamo, né? Não vou tentar correr, porque quando a gente corre, a gente erra, perde bastante conteúdo, né? Não tem pressa, não é? Até Jesus voltar, nós vamos seguindo aí. Bom, mas se porventura, né, trabalhar tempo, a gente entra na igreja de Pérgamo também. Bom, de modo achar Apocalipse, capítulo 2. Se os irmãos têm dificuldade de vista, irmão, pode migrar para esse lado aqui, tá bom? Se os irmãos quiserem, tá bom? Vamos ver se consigo dar uma virada também de púlpito assim para poder pegar certinho. Os irmãos acharam, pode amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou estar no versículo de número 8, a igreja deu o versículo de número 9, assim sucessivamente, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 2, versículo 8: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. A igreja: Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e abastece que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Quantos dias? 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, meus amados irmãos. Deixa eu dar uma direto. Ficar na diagonal, isso, na diagonal. Glória a Deus, né? Meus irmãos, nós aprendemos semana passada, temos uma recapitulada no Apocalipse. Apocalipse é o livro das revelações. Glória a Deus, né? Então você vem perguntar por quê? Porque está lá, capítulo 1, versículo 1, né? Revelação do Senhor Jesus. Para falar um argumento, né, irmãos? Então a ideia do Apocalipse é saber de revelação. Lembra? Versículo 19, Deus deu 3 tipos de mensagem para João. A igreja lembra, né? Versículo 19, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que em breve hão de acontecer. Então a gente gosta de dividir Apocalipse nesses 3, né, quesitos, essas 3 divisões. Então, o que tem visto, nós já aprendemos: a visão glorificada, os 7 cristais, as estrelas, né, dando uma autoridade a mais, né? Imagina João começando a escrever do nada. Do nada bate uma carta lá em Éfeso de João. Fala, do nada, né? Ser uma introdução cabível, né? Então, Jesus se preocupou nisso também, né? Mostrar uma visão glorificada para João, de glória, a voz, né, poderosa de Cristo, fazendo assim, dando mais autoridade para o Apocalipse, né? E as coisas que são, as que estão acontecendo. Lembra que o irmão João estava preso, ele não conhecia, né, o que estava acontecendo na época, ele conhecia o tempo dele. Então, o tempo era pastor, João ele sabia o que estava acontecendo, né, na igreja de Éfeso. Das demais ele não conhecia, né? A informação não era assim igual é no dia de hoje, né? Hoje em dia, né, estoura um escândalo na igreja lá no Japão, nós estamos sabendo simultaneamente. Nós está lá, o escândalo lá, nós estamos na mesma hora acompanhando, né, ao vivo, né, e a cores. Mas naquela época não era assim. Porém, como Jesus disse: João, você não sabe, mas eu vou te revelar, fica tranquilo, tá bom? Porque eu que conheço, lembra de conhecer? Você vai ver que Jesus, ele, em todas as cartas, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, né? Aquela ideia de conhecer intimamente. Então Jesus nos conhece de dentro para fora, né? Então não tem como enganar Jesus, irmão. Não tem como, né, enganar Jesus. Todos que tentaram caíram por terra, tá? Então Jesus está revelando as coisas que estão acontecendo. Porque Jesus já não entrou logo no conteúdo do arrebatamento, boda do cordeiro,
tribunal de Cristo, que é onde nós vamos receber as recompensas das nossas obras aqui na terra. Então toda sua obra aqui na terra haverá uma recompensa e será no tribunal de Cristo, que o tribunal de Cristo é para a igreja, né? Diferente do tribunal, né, do trono branco, o juízo final, que é todos os ímpios serão julgados junto com Satanás. A igreja estará com Cristo julgando também. Então, tem aqui, por que Jesus não entrou no conteúdo, para que ele mandar carta para 7 igrejas, por que ele mandou para Jerusalém, Antioquia, entre outras, né? Corinto, enfim, por aí. Porque, irmão, Jesus queria mostrar para a igreja também, alertar, que antes que essas coisas aconteçam, antes que a vinda de Jesus, né, viesse para nos buscar, né, se concretizar, né, João capítulo 14, ele disse, né, eu vou preparar o lugar e vos voltarei, né, para vós, e vos buscarei, né, para mim mesmo, para que onde estiver, esteja vós também. E está junto com o Apocalipse. Quando a igreja subir, meu irmão, já era. A igreja será inseparável. Se Cristo está no céu, a igreja está com Cristo no céu. Se Cristo se assenta no trono, a igreja se assenta no trono com ele também. Se Cristo desce e estabelece o milênio aqui na terra, o milênio vai ser físico, é literal, o milênio é literal. Vamos aprender também Apocalipse. A igreja desce junto. Então a igreja vai ter o acesso à terra e céu, né? Como Cristo, como os anjos, né? Então tem o milênio, a igreja reina nesse milênio. Então onde Cristo estiver, o trabalhinho de Satanás, a igreja está com Cristo também. É como Jesus disse, né? Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então o maior desejo de Cristo é quando ele voltar, ele quer dar de mão dada. Sabe aquele esposo que quer dar de mão dada com a esposa o tempo todo, né? Vai no cinema de mão dada, pega o busão de mão dada, né? Arrastando o tempo todo para cá. Então é esse desejo de Cristo para a igreja, tá bom? Então, mas Jesus revelou essas cartas, irmão. Se alguém perguntar para você, por que essas 7 cartas? Simples. Nós já aprendemos na aula passada, né, no estudo passado, que Jesus está preocupado com as heresias, irmão. Então, antes de Jesus vir, ele quer mostrar para as igrejas cuidados, né, com os falsos ensinos, os falsos profetas, como nós vamos estar aprendendo também nessas 7 cartas. Você vê desvio doutrinário. Então, irmão, Jesus está preocupado. Jesus não quer chegar aqui na terra e botar uma igreja desviada, né? Uma igreja aí, como nós vamos aprender hoje, uma igreja dividida, um povo querendo Deus, outro povo ali, né, casado com o pecado, casado com o mundanismo, casado com a heresia. Então Jesus está preocupado com isso. Então Jesus quer voltar, quer encontrar uma igreja sadia, uma igreja bíblica, né, pautada, educada, segundo a palavra de Deus. Ele não quer pegar um povo de qualquer jeito, um povo a Deus dará. É um povo, né, Zé Capagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, Deus quer pegar um povo, irmão, pautado na palavra, um povo que tem uma metanoia, mudança de mente, mudança de caráter. Então a preocupação de Deus de enviar essas 7 cartas, que é o exemplo, e para nós basta para entendermos o que agrada a Deus e o que não agrada. Nós vamos aprender a última carta lá, por exemplo, Laodiceia. Então ali na Laodiceia, Éfeso, que nós aprendemos semana passada, Jesus elogiou Éfeso. Essa era uma baita igreja, só que ela perdeu o primeiro amor. Então pensa tudo que a igreja fazia ali, né? Mas sem amor, o próprio Paulo disse, né? Sem amor não vale de nada, né? Como metal, né, que soa, um sino que tire, qual é o seu valor? Não tem valor de nada, né? Então Jesus está mostrando, ó, padrão de crente, que quando eu voltar, eu quero encontrar, começando com Éfeso, eu quero encontrar uma igreja que ama, uma igreja que faz as coisas por amor, que não me serve por dinheiro. Eu trabalho na igreja para ganhar dinheiro, mas isso aí vai ter com Satanás naquele dia lá, né? Mateus capítulo 7 diz isso. Então Jesus quer buscar uma igreja que ama, trabalha, mas trabalha por amor, tem paciência com amor, serve a Deus, mas serve a Deus com amor, né? Primeiro amor nós aprendemos que é aquela paixão primária, até aquele encontro com Cristo, né? Os casalzinhos aqui, alguma coisa você olhou para o seu esposo e fala assim, mas é lindo, é um príncipe, né? Ou vice-versa, não é, mano? Olha para a moça, nossa, uma donzela, uma princesa, ai que lindo, me apaixonei. Amor à primeira vista, né? Quem conhece aí, né? Amor à primeira vista, viu a primeira vez? Nossa, eu já amo, já morro por ela, né? Já morro de amor por ela, né? Então, a questão do Cristo é aquela paixão, aquele amor, aquela dedicação que tínhamos no começo. Foi isso que nós aprendemos para a igreja de Éfeso. Bom, partindo agora para a segunda carta, para a segunda igreja, né? Enviada para Esmirna. Pode passar, segunda carta, igreja de Esmirna, Apocalipse 2, versículo 8. Né? Vamos rapidinho. Isso aí é a ruína, vamos lá rapidinho. Isso aí é a ruína, tá? A ruínas, né?
lá a cidade ela existe, ela é atual. Inclusive Esmirna hoje é uma baita cidade, uma cidade belíssima, marítima, né? Então assim, ela tem um deslumbre assim. Muitos quando vão lá naquela região da Turquia, ali, eles vão lá visitar. Inclusive está na rota, quem vai para Israel, às vezes coloca também o Egito e coloca também, né, as 7 igrejas. Então tem uma rota, né, junto com Israel ali, que você vai conhecer as 7 igrejas, as ruínas, Laodiceia, né, a parte do templo, né? Era toda, tinha que fazer a estrutura, né? É a cidade, então não posso dizer que é a igreja, né? Mas assim são as antigas ruínas da época, né? De templos, a gente vai aprender também, pode passar aí, de aprender um pouco mais sobre a igreja de Esmirna, a igreja Marte e confessante, né? A gente vai aprender um pouco aqui, que é uma igreja que, né, segue o sistema, vamos entender um pouco mais. Localizada na região sudoeste da Ásia Menor, essa mesma Ásia, irmão, você vê que lá no mapa, onde Paulo passou, por incrível que pareça, Paulo passou, inclusive a Bíblia diz, até coloquei aqui, lá em Atos 19, está aqui, ó, Atos 19, já para resumir essa leitura aqui, que a Bíblia diz que Paulo por 2 anos pregou e alcançou toda a Ásia, tá? Então provavelmente através da pregação de Paulo, obviamente, irmão, quando a gente fala de Paulo, há uma comitiva, tá, irmão? Paulo não fez nada sozinho, a gente aprendeu isso na doutrina passada, né? No outra temática de evangelização e missão. Então Paulo tinha uma cúpula ali, Marcos, Demas, quem mais? Timóteo, Tíquico, Priscila, Áquila, e aí vai, né? Paulo não fez nada sozinho. Guarda no teu coração, não. Ninguém faz nada sozinho, amém? Então Paulo tinha uma equipe. A gente fala que Paulo é para reduzir, mas Paulo e sua equipe, né, ganhou toda a Ásia, e Esmirna, né, está ali naquela região onde Paulo passou, aquele mapa que eu já mostrei para vocês várias vezes, né? Então a Ásia Menor era também, né, afamada por seu porto e pela mirra que produzia. Então, irmãos, a cidade de Esmirna, inclusive o seu nome leva isso, né? A questão era grande produção de mirra, né? Eles pegavam a madeira, até coloquei aqui, ó, né? A essência era obtida espremendo-se a madeira, né? Aqui é o nome científico, mas de mirra, tá? A madeira da mirra. Não é uma figura perfeita para uma igreja confessante Marte, aquela que é apertada, aquela que é oprimida, né? Então olha como Jesus, irmão, a pedagogia é interessante, né? A gente vai ver isso também lá no Ceia. Ele pega algo, né, contextual da época e aplica. Por exemplo, lá no Ceia estava no meio de 2 cidades, né? Uma delas era Colosso, a outra Iriápolis e Colosso, e lá no Ceia estava no meio. Uma cidade jorrava água quente, a outra trabalhava com água fria, e as duas estavam em contra onde, irmão? Lá na Laodiceia. Água quente com água fria fica o que, irmão? Fica morna. Então você vê que Jesus ele aplica essa questão contextual da época e aplica na igreja. Olha como Jesus é tremendo, irmão. Não fazia sentido para eles? Talvez quem ouvia, não, acho que não estou entendendo nada. Mas para a Laodiceia, irmão, eles entenderam muito bem o que é que Jesus estava dizendo. A questão vomitar-te-ei da minha boca fez total sentido para eles entenderam muito bem o recado de Jesus. Olha como Jesus é tremendo. Então a ideia da igreja de Esmirna, né, ela tinha essa produção de mirra, né? Eu tenho aqui, nosso óleo também é de mirra, né? É um cheiro suave, agradável. Mas eles pegavam madeira e espremia, amassava. É igual a cana, você viu a cana, irmão? Pega a cana lá, coloca na moenda, depois amassa, bota de novo, depois dobra, bota de novo. Aí ele fica olhando assim, os caras falando, não, chega, não, vai sair mais nada ali não. Não, mas quando só sair só o rabo, aí acabou, né? Coitado, a cana fica só o bagaço, fica só o farelo, né? Não é assim? A ideia da mirra era isso. E aí, irmão, essa igreja tinha tudo a ver, que é uma igreja que está sendo oprimida, uma igreja apertada, uma igreja sofredora, né? Uma igreja que está passando tribulação. Olha como Jesus é tremendo, né? Mas vamos seguir, tá? Até coloquei aqui uma figura perfeita para uma igreja confessante Marte, né? Marte é aquele povo que sofre pelo Evangelho, que morre pela causa sem negar o nome do Senhor Jesus. A igreja de Esmirna, segundo Lucas lá em Atos, durante a estadia de Paulo em Éfeso, toda a Ásia Menor foi alcançada pelo Evangelho. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, né? Então aqui a Esmirna aqui, eles eram gentios, gregos, pagãos, né? Então aqui em Atos 19:10 está falando isso. Então esta igreja vai surgir desta missão, da obra missionária de Paulo, da pregação do Evangelho, tá? E feliz pois tenha sido a igreja de Esmirna estabelecida nesse período,
Que período? Quando Paulo estava pregando ali, irmão. O evangelho chegou em toda a Ásia, né? Toda é o quê? Toda não é metade, não é 10%. Toda a Ásia foi alcançada pelo evangelho. Milagres, batismo, poder, unção, transformação, centro de macumba fechando, idolatria caindo por terra, os postíbulos sendo fechados. Havia muita prostituição, muita casa de massagem, muita casa de prostituição. Havia na Ásia, era incrível, né? A maior dificuldade de Paulo era esse, né? A prostituição era um lugar bom para se pecar. Então pensa num lugar bom para se pecar, era a Ásia, irmão. Total liberdade, não tinha pastor chato, não tinha lei, não tinha sacerdócio, não tinha os templos, ninguém vai encher teu saco. Você vai lá, você peca, a tua vida é tua, vida de Zeca Pagodinho, né? A vida vai levando, tá bom? Mas a consequência chega depois para todo mundo. Então, né, a igreja foi plantada nesse contexto, tá? Um dos mais notáveis bispos de Divina foi isso aqui, ó, Policarpo. Eu vou dar uma lição de casa para vocês, tá? Estuda sobre quem foi Policarpo, tá? Ele foi um mártir desta igreja também, tá? Diante do carrasco romano, não negou a fé em Cristo, foi morto à espada, pois o fogo não pôde queimar. Policarpo é aquela história que a gente conhece, né? Que jogou ele lá no caldeirão, né? Na verdade ele jogou ele numa lenha, botou fogo, e a história diz, a história católica, a história romana, várias histórias eles se juntam, dizendo que Policarpo gritava assim: bota mais lenha, né? Ou seja, o fogo ali queimando, e ele falou assim: bota mais lenha para quem vai sair, que ele não está tendo uma ação nenhuma no meu corpo, né? Aí viu que o fogo matou Policarpo, foi lá, pegou a espada e acabou com o problema, né? Então essa história ficou conhecida Policarpo. Estuda a sua casa, pode passar, tá? Vamos mais voltar. Passa. Isso. A apresentação de Jesus à igreja. Olha na sua Bíblia aí, irmãos. Jesus ele se apresenta de maneiras diferentes para cada igreja. E essa apresentação de Jesus, irmão, ela tem um porquê, tem uma causa, tá? Olha aqui, ó. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso. Isto diz o primeiro e o último. Por que Jesus está se apresentando assim, né? E o que foi morto e reviveu. Então, está no contexto também da igreja, da situação, né? A questão desta igreja aí, né? Que está sofrendo, a igreja passando tribulação. Vamos adentrar um pouco mais. O primeiro e o último, sendo Jesus o primeiro, todas as coisas foram criadas por seu intermédio. Sem ele, nada do que existiria, porque ele é antes de todas as coisas. João capítulo 1, lembra? João capítulo 1, está lá, né? Sem ele, nada do que existe, existiria, né? Então, Jesus, né? A humanidade, pensa, as estrelas, terra, céu, é o berço de Jesus, amém? Bom, então, ele é o primeiro e o último. Sendo o último, irmão, nós vamos aprender em Apocalipse que a história está contada, tá bom? A história está contada. Pode liberar o branco para mim, o primeiro, por favor? Pode liberar lá perto, tá bom? Então a história está contada. Coloquei aqui, ó. Sendo também o último, vamos lá ler todo mundo junto, quem consegue ler? Vamos lá? Sendo também o último, Jesus estará na consumação de todas as coisas, como o supremo juiz. Portanto, os que se levantarem contra Esmirna já estavam julgados e condenados, a menos que se arrependessem de suas mãos. Isso aí. Então, ó, fez muito sentido essa fala de Jesus para a igreja sofredora e perseguida. Primeiro, é confortador de saber que Jesus é conhecedor de todas as coisas. Segundo, ele é o último. Ele já está no final de todas as coisas. Não está para mim, né? Tá para mim, né? Tá. Então, por ele ser o último, irmão, ele já sabe o final da história. Pensa você, irmão, conhecer o final de todas as coisas. Você olhar para uma pessoa que está sofrendo, está passando por enfermidade, está sendo perseguida, cheio de tribulação. Aí você olha para a pessoa e Deus mostra aquela pessoa sendo vitoriosa no final, né? Então, é isso que Jesus está falando para a igreja. Isso vem como conforto para a igreja. Olha, quem está falando com vocês aqui é o primeiro. Eu conheço todas as coisas e eu sou o último também. Ou seja, o livro segundo Apocalipse, irmão, você sabia que a história está fechada? A história já está fechada. Não há novo para Deus. Ah não, isso aqui me surpreendeu. Irmão, Deus não é pego de surpresa. Ninguém pode pegar Deus de surpresa, irmão. Não tem. Não tem como. Por quê? Porque a história já está fechada. Está lá. Inclusive João olhou o livro fechado.
e ele até chorou. Olha, mas quem pode abrir o livro? Aí apareceu, né, o cordeiro, apareceu o leão, né? Fica tranquilo, irmão, aqui está aquele que tem o poder para abrir o livro, né? Glória a Deus, desatar o selo da história da humanidade. Então, irmão, pensa, Jesus já sabe no final de todas as coisas. Isso é reconfortante para a igreja, veio com conforto, tá? João capítulo 16, versículo 33. Lembra Jesus reconfortando os discípulos? Lá no capítulo 16, abre lá para vocês verem, irmão. Capítulo 16, versículo 33. Está lá, irmão, Jesus está falando da igreja. Jesus, em nenhum momento, irmão, nós vamos entrar na igreja, a igreja está sendo perseguida, está sofrendo. Mas lá em João capítulo 16, em nenhum momento Jesus falou assim: olha, me serve e tudo vai ser mar de rosa. Olha, se você me servir, todos vão ser empresários, tudo vai dar certo, ninguém vai chorar, ninguém vai te humilhar, ninguém vai te perseguir. Em nenhum momento, irmão, pelo contrário. Jesus disse para os discípulos: olha, vão matar vocês e ainda vão dizer que está fazendo favor para Deus, matando vocês. Vocês estão indo como ovelha para o matadouro. Eu envio vocês no meio dos lobos, e não matar vocês, e não prender. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Está lá, irmão, João capítulo 16. Então Jesus em nenhum momento disse que a igreja não sofreria. Tem pessoas que servem a Deus, irmão, na primeira prova, irmão, se fosse para sofrer assim, eu tinha ficado no mundo. Lembra do povo do Egito? Na primeira prova lá do povo que saiu do Egito, 400 anos de escravidão, a primeiro mar fechado que o povo fez, murmurou: se fosse para morrer, eu preferia ser escravo do Egito. Olha, irmão, como o povo é terrível, né? Então, tem crentes que vêm para a igreja, irmão, e não fica, sabe por quê? Como a Bíblia diz, né? São semente que caiu, né, no meio do caminho, que as pessoas que vêm, né, bate a primeira prova e a pessoa não permanece. A primeira dificuldade, né, a semente ali não germina, não cria fruto. Por quê? Porque a pessoa esperava ser mar de rosa. Não servir a Deus é coisa linda, é coisa bela, né? Tem gente que prega por aí: vem para Jesus e ele vai abrir a porta de emprego para você. Não é o propósito do Evangelho, não. Vem servir Jesus e ele vai resolver todos os seus problemas. Também não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é perdão dos pecados e salvação. Essas coisas, irmão, olha a bondade de Deus. E se vier, glorifica o Senhor, porque é bondade. Mas o propósito do Evangelho é a salvação. Quem achou para mim, hein? João capítulo 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas tenha paz. Mas tem de bom? Amém? Então, temos dito isso para que ninguém tenha paz, né? Isto o que? Eu já até citei para os irmãos para ganhar tempo: o sofrimento que os discípulos e nós iremos passar por servir a Deus, tá bom? Então, eu trouxe aqui para fazer um paralelo aí com o que Jesus está falando para a igreja. Pode avançar aí, por gentileza. Estive morto e reviveu. Então Jesus se apresenta também primeiro e último, né, que é o alfa e o ômega, aquele que, né, esteve morto, mas reviveu, né? Lembra de João capítulo 11? Jesus se apresenta lá para Marta e Maria como? Como que ele se apresentou para Marta e Maria? Quando Lázaro estava morto, quem lembra? Eu sou a ressurreição. Eu sou a e a vida, né? Se apresentou para Marta e Maria. Por que, irmão, que ele se apresentou assim? Porque a causa ali era uma morte. Lázaro morreu, estava 4 dias morto. E Jesus disse: fica tranquilo que a solução chegou. Mas a solução do quê? Ele não está morto? Então, pois bem, a ressurreição chegou aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia por isso, né? Então, olha a ressurreição. Eu estive morto e reviveu, né? Então, olha interessante, tá? Esteve morto e se tornou a viver. Conforme Jesus antecipara ao pastor de Esmirna, o diabo estava para lançar alguns de suas ovelhas na prisão, onde seriam postos à prova. Todavia nada deveriam temer, pois ao seu lado estaria aquele que é a ressurreição e a vida, né? Reconfortando. O que Jesus está querendo dizer, irmão? Que provavelmente muitos ali na prisão iriam para a morte, né? Inclusive Jesus anuncia 2 sentenças. A primeira, a prisão. Ele fala assim: olha, algum de vocês, não é todo, mas algum dessa igreja aí vão ser lançados na prisão, né? E vocês passarão, é outra coisa, tá ligado com a prisão não, tá? Passarão por uma aflição que duraria quantos dias?
10 dias. Então olha só, irmão, a igreja estaria para. Jesus está alertando a igreja, vocês vão passar, alguns de vocês vão ser presos. Imagina aqui, ó, 10 aqui vai ser preso. E os demais, irmão, vai passar por uma tribulação de 10 dias. 10 dias, tá? Então vamos avançar mais para entender isso. Tá bom? Somente Jesus tem autoridade para fazer uma semelhante exortação, pois somente ele venceu a morte e o inferno. Tá? Então quem está falando aqui é aquele que venceu a morte e o inferno. Lembra? A morte não pôde prender Jesus, né? Prendeu Davi, prendeu Jó, prendeu Salomão, prendeu Abraão, prendeu todo mundo lá, exceto Enoque e Elias, que foi arrebatado direto, né? Mas todos que morreram, a morte o deteve. Mas quando Jesus chegou lá, a morte não pôde detê-lo, né? Glória a Jesus. Jesus até que chegou assim, com o braço estendido, cadê a morte? Onde está a morte, a tua vitória? Cadê teu aguilhão? Não tem? Então sai na frente que a vitória chegou, amém? Glória a Deus. Então, quem está falando aqui, irmão, é quem tem autoridade. Detalhe, irmão, quem está se apresentando é o Jesus que sabe o que é sofrer, tá? Não o Jesus que não sabe o que é sofrer. O que a igreja estava passando, Jesus passou. O que eles iriam passar, Jesus também passou. Jesus foi preso, passou por tribulações, aquela quinta-feira demorada, né, aquela madrugada longa. Jesus ficou até sua morte, depois sem comer nada. O último alimento foi a ceia, que era um pedacinho de pão, um pouco de carne. Depois sofreu prisão, né, sofreu a tribulação, abandono do Pai, né, aquelas gotas de sangue. Então, quem está falando aqui, irmão, é alguém que sofreu e venceu. Então Jesus está tentando confortar a igreja sofredora, a igreja que passa a luta, tá? Ele até acalmou João também, olha aí Apocalipse 1,18. Jesus acalmou João também com a mesma coisa. E é interessante isso, porque João estava ali atemorizado, né? Apocalipse capítulo 1, versículo, lá na última parte do capítulo 17, né? Ele vai falar, não tema, eu sou o primeiro e o último. Então olha só, ele vai usar da mesma, né, apresentação para confortar o coração de João, o mesmo que vai fazer com Divina. Quem pode ler para mim o versículo 18? Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos os sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E tem uma chave da morte e do Inferno. Isso aí fala de governo, de controle, não é, irmão? Então quem tem chave de qualquer coisa, você governa, você controla, você controla o que entra, o que sai, né? Então Jesus está falando, João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que estou vivo, fui morto. Lembra? Eu fui morto, já lembra que eu morri, mas eis agora estou vivo para todos sempre, amém? Então isso é confortante para a igreja saber que ele vive. A gente canta até o hino, né? 15:45, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então a gente canta esse hino porque é reconfortante saber. Lembra de Jó? Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, né? Então essa é a esperança que a igreja tem, amém, irmão? Tá? Não desejava o Senhor Jesus que o anjo de disciplina temesse aqueles cujo poder limita-se a tirar-nos a vida física, mas aquele que, além de nos ceifar a vida terrena, tem suficiente autoridade para lançar-nos no lago de fogo, né? Mateus 10:28 diz isso, né? Não temei os homens, né, que podem matar esse corpo, temei antes a Deus, que tem poder de salvar a alma ou fazer perecer a alma no inferno também, né? Então nós temos que temer a Deus, não os acusadores, tá? Por consequente, o martírio daqueles santos iria tão somente antecipar a glorificação ao lado de Cristo, tá? Então, irmãos, o sofrimento, lembra de Paulo? Paulo tinha duas alegrias, irmão. A primeira alegria de Paulo era: enquanto vivo, eu tenho o prazer de pregar a palavra de Deus, e se eu morrer, eu tenho o prazer de me encontrar com Cristo, né? Então você, irmão, com Cristo é vencer ou vencer. Não tem derrota com Cristo, irmão. Ah, mas morreu, derrotado. Olha, irmão, morreu um pastor, nasceu uma igreja. Morreu um missionário, mas nasceu uma igreja, né? Você corta a cabeça de um, nasce uma igreja no lugar, amém, irmão? Então a igreja perde, irmão, tá? Nós estamos aqui, estamos ganhando, estamos aprendendo, estamos dando glória, estamos sendo participantes das aflições, participantes do crescimento do reino de Deus, pregando, abraçando alguém, cooperando na obra. Mas se morrer também, irmão, Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Morrer é ganho, é lucro. É isso mesmo. Então olha, Paulo, irmão, crente, irmão, é
é vencer ou vencer. Amém, irmão? Crente é vencer ou vencer. Tá bom? Pode avançar aí para a gente abrir mais. Tá? As condições da igreja de Esmirna. Agora Jesus vai esmiuçar um pouco, né? Olha aí na sua Bíblia. Versículo 9, irmão. Você vai ver que Jesus, ele sempre, né? Ele tem essa pedagogia de dizer: olha, fica tranquilo. Eu conheço as tuas obras. Olha o que ele vai dizer: eu conheço a tua tribulação. Lembra quando Deus apareceu para Moisés? Moisés estava lá, aquela questão daquela visão da sarça, lá no Monte Sinai, né, que é a Sené. No Monte Sinai não era um monte de sarça. Então, sarça tinha bastante ali. Só que uma me pegou fogo e não se consumia. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, né? Eu tenho ouvido as lágrimas, o gemido, tenho visto o sofrimento e eu vou descer para dar livramento, né? Então Deus se apresenta para Moisés: Moisés, eu sou Deus que estou ouvindo e eu vou descer para dar livramento, né? Mostrando a ação de Deus. É o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que desce, é o Deus que dá o livramento, né? Então Deus se conhecia, Deus estava vendo tudo que, né, Israel estava sofrendo na mão do Egito. Estava sendo também o que a igreja estava passando, a igreja de Esmirna. Ó Deus, eu conheço a tua tribulação, né? Está aqui, o anjo da igreja de Esmirna sabia perfeitamente que a tribulação é um legado que recebemos do Senhor Jesus. Nós já lemos o texto aqui, né? João capítulo 16, entre outros, irmão. Entre outros, tá? Jesus não deixou a igreja enganada, irmão. Jesus não deixou, temos pessoas que iludiram, mas Jesus não deixou a igreja enganada. Então ele conhecia a tribulação e o pastor sabia disso, irmão. O pastor, principalmente, ele sabe, ele tem acesso a essa informação, que as aflições fazem parte, né? Então, assim, tem que ficar tranquilizado por essa promessa. O pastor de Esmirna refugiava-se na paz que excede o entendimento, né? Filipenses 4:7. Outra coisa, irmão, interessante que é a pobreza. Olha, eu conheço as tuas obras, tua tribulação e a tua pobreza, né? Então Jesus está dizendo ali a questão, esse parênteses, mas é um acréscimo, tá? Primeiro ele vai mostrar o estado físico, literalmente uma igreja era uma igreja pobre, apesar de ser, né, uma cidade boa, ficando atrás de Éfeso apenas. Então Esmirna, né, de Laodicea também, Laodicea até oftalmologistas na época, né? Laodicea era uma cidade abençoada, a igreja também era rica. E eu até faço esse paralelo, porque a igreja era pobre mesmo, era pobre, carecia de tudo se imaginar, de alimentação, de recursos para viver, talvez até de vestimenta. Então você pode pegar a questão de uma pessoa que é pobre. Fala para mim uma característica de uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre para você, ela não tem que ter o quê? Né? Diferente, ela tem que ter. Ela não tem que ter o quê para ser pobre? Vamos lá. Moradia. Mas, depende de moradia, depende de ter um lugar fixo ali para adorar a Deus. Que mais? Vestimenta, irmão. Estava ali, irmão, lá, só com aquela túnica o tempo todo, ali com a mesma túnica, né? Que mais, irmão? Faltava recurso, irmão. Recurso não tem. Vamos fazer o congresso, não tem dinheiro, não tem. Vamos fazer o rifa, mas rifa não quer, irmão. Não deve ter, não. Mas cada um doa o que tem. Doar, já doei o que eu tinha. Se eu doar, só se eu doar minha vida agora, que não tem mais nada. Então, essa ideia de pobreza, irmão, pobreza física, porque o parente fala assim: mas tu és rico. Você está falando de outra riqueza, né? Lembra que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, não fala memória, né? Juntai tesouros no céu. Então a igreja, irmão, espiritualmente era uma igreja rica, sofredora, tinha obra, paciente, uma igreja que se mantinha fiel. Então a igreja rica, num quesito aqui, está no parente. Esse parente é um acréscimo, tá, irmão? Porque fisicamente a igreja era pobre, está lá. Eu sei que vocês é pobre. Vocês estão numa cidade aí boa, né? Com produção de mirra, entre outras coisas, mas eu sei que vocês é pobre, vocês têm passado dificuldade. De repente, Paulo passou em seu ministério, irmão. Paulo, seu momento de passar fome, passou nudez. O que é nudez? É que não tinha o que vestir. Paulo chegou lá em 2 Coríntios capítulo 11, 24 em diante. Faz só dizer um momento que não tinha o que vestir. Eu fiquei nu, literalmente, irmão. A pessoa não, a vergonha é um missionário nu. Que missionário é esse? Que Deus é esse que ele serve que não tem uma roupa para se vestir? Passou fome, passou jejum. Então, a igreja aqui, ela está nessa característica. A igreja pobre, mas eu quero dizer aqui, fisicamente. Se você fazer um paralelo, um paradoxo com a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia era rica, abastada. A própria igreja diz que no
quesito, né, material, quesito de dinheiro, a própria igreja dizia: de nada temos falta, nada, tudo que o dinheiro pode comprar, né, nós compramos. Então, o problema da igreja era não ser autossuficiência, porque o dinheiro deles comprava tudo, aparentemente, só não comprava a unção, o perdão, o poder, batismo, milagre, conversão, fé, dons espirituais, não compra nada disso, mas as demais coisas, Laodiceia tinha muito dinheiro. Então, só que Laodiceia era rica em dinheiro, mas pobre em espírito. A Esmirna era pobre em dinheiro, mas era rica em espírito. Então, isso foi louvável diante de Deus. Vocês estão humildes, pequenininho, pouco recurso, mas saiba que vocês são ricos, né? Ricos diante da presença do Senhor, tá? Então, a pobreza, até coloquei que Laodiceia, de nada tinha falta, Esmirna carecia de tudo. O próprio Senhor reconhece a extrema pobreza. Eu conheço a tua pobreza, né? Tá lá. Então, contrafado no argumento, é Jesus que está dizendo, irmão. Não foi que ele vai mentir, né? Ele é a verdade, ele não pode mentir, tá? Complementa a Cristo. Mas tu és rico. Se ela era rica, pois fora comprada por um elevadíssimo preço o sangue de Jesus, né? 1 Pedro, capítulo 18, 19, está escrito que nós não foi comprado nem com prata, nem com ouro, mas nós somos comprados por quê? Sangue de Jesus, tá bom? Então nos torna valiosíssimo. A questão também da fé, de se permanecer fiel, né? Então a igreja se torna rica diante de Deus, tá? Outra coisa, ataque dos falsos crentes, né? Além dos ataques externos, internamente a igreja de Esmirna era perseguida por falsos crentes, a quem o Senhor Jesus desmascara. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza. E a blasfêmia do que se diz em judeus. A questão de judeu, irmão, fala de um povo escolhido, porque judeu é um povo escolhido, é o bichinho de Jacó, é o bilu teté de Jesus, de Deus, na verdade, né? E de Jesus também. Foi para Jerusalém, que mata seus profetas. Olha quantas vezes tem que tentar te ajuntar, como a galinha junta seus pintinhos. Então está dizendo questão de um abraço de mãe, um acalento, uma proteção. Jesus, uma das poucas vezes que Jesus chorou, ele chorou sobre quem, irmão? Jerusalém. Ele sobe no monte, vê a calamidade e chora sobre Jerusalém, mostrando o amor que ele tinha, o afeto, o carinho especial. Lembrando que Israel foi formada por Deus, tirou da escravidão, colocou numa terra, dividiu as tribos, abençoou a terra, tudo que plantava dava. Até hoje Israel é rico em agricultura, é riquíssimo, irmão. A tecnologia deles, a ciência deles vai 1000 vezes na nossa frente aqui no Brasil. Inclusive, um tempo atrás, na época do Bolsonaro, porque eu não gosto de Israel, né? Mas o Bolsonaro ia lá aprender com ele lá, buscar como é que é, como você planta o negócio na água, como você faz isso. Dá para trazer do Brasil? Não, tem coisa que não dá, porque ela foi abençoada, irmão. Deus abençoou aquela terra. Então, nem tudo que você vai pegar lá, vai plantar aqui no Brasil, vai dar certo, porque Deus abençoou a terra de Israel. Então, quando fala de judeu, está falando de pessoas que se diziam escolhidas, tá? Então a blasfêmia, a questão ali é do ataque dos falsos, né, judeus, e não os são. Então olha aqui, para a gente entender melhor, é os que se dizem, e se dizem o quê? Judeus. Sou escolhido, sou eleito, sou separado, sou sacerdócio real, sou um povo adquirido. Fui escolhido para anunciar a virtude daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tinha um povo ali no meio da igreja, irmão. A igreja era sofredora, era pobre, né? Era tribulado, tinha as tribulações. E agora tinha um povinho ali dizendo que, que se diziam santos, se diziam escolhidos. Mas eles se diziam. Mas Jesus me conhece, o coração estava dizendo: vocês são mentirosos, são nada disso não, tá? Jesus estava vendo, eu conheço eles, essa raça, tá? Mas são da onde? São da igreja de Satanás. Olha aqui, eles se dizem judeus, mas não são. Mas são da onde? Repita comigo: sinagoga de Satanás. Então, tem pessoal que está no meio da igreja para queimar um fio, sabia? Infelizmente, quem não tem discernimento não percebe isso. Fala a verdade. Os ímpios lá fora não olham assim: ele não vai julgar essa pessoa que escandalizou, é crente ou não. Ele vai condenar a igreja toda, naquela igreja não piso mais. Uma pessoa ali que fala palavrão, canta a mulher dos outros, compra e não paga, entre outras coisas, irmão. Aí ele vai condenar a igreja todinha. E esse é o propósito
plantou, né, o trigo, mas chegou lá quem? O inimigo, e plantou junto o joio, para crescer junto, sabendo que não poderia tirar, com risco de cortar o trigo também. Então, não, a igreja de Esmirna tinha o trigo e tinha também o joio, aquele que se dizia, ele se dizia. Olha, irmão, se um dia você precisar falar que você é crente, tem uma coisa errada. Se você tem que falar com a tua boca, no teu trabalho, que tu é crente, é melhor você não falar. É melhor não falar. Olha, irmão, eu vou dizer para você, nunca precisei falar que eu sou crente na empresa. Pelo contrário, irmão, era uma formação que eu fazia questão de ocultar. Porque na época, eu sabia que tinha pessoas que não gostavam, tinha umas empresas que já passou para umas más experiências com crente. Tentei uma empresa uma vez, irmão, que o dono lá falou que nunca mais ia contratar crente. Se soubesse que era crente, não ia mandar embora. Olha desse jeito, se eu souber que é crente, na minha empresa não trabalho. Porque passou os presenteiros lá, queimou o filme. É isso que Deus está dizendo, irmão. Tem os que se dizem judeu, tem muita gente que se diz cristão. Deixa eu falar uma coisa para você, Hitler se dizia cristão. Você sabia disso? Quem sabia que Hitler era cristão? Era não, ele se dizia cristão. Imagina, um cristão, né? Matou mais de 6 milhões de pessoas, polonês e judeu, né? Então que cristão é esse? Não veio para queimar o filme? Tá? Mas ele falou assim, olha, eles são da sinagoga de Satanás, da igreja de Satanás. Ele não é crente não, é da igreja de Satanás. Ele serve o Senhor dele, né? As obras é do Senhor dele, tá? O que buscava essa gente? Corromper a graça de Cristo através de artifícios humanos, mentira, engano. Se diziam, mas não eram, né? Então Jesus ele veio para revelar também a preocupação ali da igreja. Ele falou assim, fica tranquilo, que eu sei que esses aí, ó, não faz parte do meu corpo não. Pode avançar. O sofrimento e a perseguição estavam para aumentar. Então vamos lá, o versículo 9, só para a gente ficar na cabeça. Vamos ler junto? O versículo 9, só para ficar na cabeça. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu sei as tuas obras e tua coração e pobreza, mas tu és rico, e abastece os que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então, ou seja, olha como a igreja sofria, né? A igreja, além de ser pobre, ela tinha tribulação. A tribulação, irmão, são as coisas que vêm, né, para nos chatear, nos magoar. Por exemplo, irmão, Jó passou por uma grande tribulação, né? Então afetou a área física, social, né, espiritual de Jó, né? Física, social, né? Todas as áreas de Jó, na verdade, atingiu, tá? Principalmente a área espiritual. Então a tribulação, ela vem, irmão, e ela nos fere, nos machuca, tá? Mexe com a nossa alma, abate nossa alma, fere o coração, ataca o nosso psicológico, né? Então a igreja passou a tribulação, pobreza, blasfêmia, né? Daqueles que tinham crente. Então tinha um povo na igreja lá, estava ferindo também, tanto o pastor, tá? Agora, meu irmão, o problema dessa igreja está para aumentar. Então, vamos lá, olha aqui, o sofrimento e a perseguição está para aumentar. Olha Jesus no versículo 10. Nada tema das coisas que hão de padecer. Lembra que eu te falei que a revelação bíblica sempre apontava para o futuro, tá? Então, eu até digo, irmão, Deus pode lembrar do seu passaporte. Pode. Não tem problema mesmo, né? Eu não vou aqui limitar o Espírito Santo. Mas cuidado com profecias, meu irmão. Cuidado. Viu? Cuidado com profecia. Cuidado, nem todo mundo que pega no xarabacá e xarabacanta é mente de Deus, meu irmão. Satanás sabe falar xarabacá e xarabacanta também. Cuidado. Cuidado, viu? Nós vemos Satanás conhecer a tua vida mais que você imagina. Então, cuidado com os falsos profetas, tá? Então tem os pessoal que vem aí, né, profetizar o teu passado. Não, porque eu via você rolando para um lado para o outro. Eu via você lá 10 anos atrás roubando algodão doce. Eu via você no teu passado lá no Americana pegando chocolate. Eu via, cuidado, cuidado, tá? As profecias bíblicas, irmão, tá sempre apontando para. Porque, irmão, falando que passou é fácil. Não é? Ó, em 2002 o Brasil vai ganhar a Copa. Ah, sério? É verdade? Ah, tá bom. Surpreendeu 0 pessoas. Agora se eu falar pra você que ano que vem não vai ganhar, é outra coisa, né? Mas é profecia, né? Eu acho que não, mas, né? Eles que se viram lá, tá bom? Dá vontade agora aqui, eles se viram lá, tá bom? Então a profecia, vamos lá, repita comigo, a profecia aponta para o futuro. Bom, guarda isso, tá? Bom, guarda isso, tá? Alguém chegar aí, você bota na cabeça.
né? Cuidado, tá bom? Então vamos lá. Nada tem mais das coisas que há de padecer. Ele está falando do futuro. Ele já falou do passado, já falou assim: olha, não temas. Lembra que ele acabou João, acabou Paulo também? Paulo, nos últimos capítulos, 27, 28, nos últimos capítulos de Atos, ele estava num barco lá, né? E ele não sabia o que ia acontecer. Todo mundo estava com medo de morrer, mas 276 pessoas ali, né? Com o barco desviando no meio do mar, vento contrário, vem aquela tempestade chamada o Eudaquilão, né? Com a tempestade muito forte, bateu. E Paulo ficou com medo também, irmão. Vai quebrar o barco, vai todo morrer. Mas Deus apareceu na madrugada para Paulo e disse: Paulo, não temas, né? Mas Deus, e aí o barco vai quebrar, fica tranquilo, vai sobrar nada. Eu falei: e aí, Deus, e agora? Então vai ficar tranquilo, nenhuma alma morrerá, né? Então Deus, ele já disse para Paulo o futuro, o que ia acontecer com o barco: vai quebrar, mas ninguém vai morrer, né? Coisa gloriosa. Então esse é o nosso Deus, é o Deus que já está lá na frente. Então olha como Jesus é tremendo, ele é o primeiro e o último. Como último, ele já sabia que a igreja ia passar o que, irmão? Vamos lá, versículo 10, vamos lá, 1, 2, 3. Nada tema das coisas que há de padecer. O que vai acontecer com a igreja? Vamos lá, vermelho. Eis que o diabo lançará Algum de vós na prisão. Então, olha lá, irmão, é Deus que está dizendo, é Jesus. Jesus já está lá com eles na prisão, lá, fala: olha, vocês vão passar, você vai sofrer mais. Por quê? O diabo, né? O diabo pode estar aqui como diabo, né? O tentador ou o perverso. Pode se aplicar ao homem com o próprio diabo, tá? Certamente o diabo precisaria usar alguém, corpo físico. Então, o diabo em si, ele não ia fazer, pegar um de nós aqui e lançar na prisão. Mas precisava usar uma pessoa, como usou Nero, Tito, entre muitos outros perversos aí, para atacar e matar os crentes, né? Herodes, entre outros, tá? Para que sejais tentados. Olha a segunda aqui, irmão. E essa palavra aí, irmão, interpretação gramatical aqui, está separando, tá, irmão? Isso aqui, ó, gente, aqui em português também, aqui, tá? Viu, Ed? Cadê a Ed? Estou vendo a Ed. Olha aqui, ó, vamos lá. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Ponto e vírgula. Ponto, porque está parando aqui, ó, a prisão, ó, pum, para que sejais tentados. Ponto, vírgula, continua. Então, tem um ponto, essa vírgula vai continuar. E separa, porque tem gente, irmão, que junta a tribulação 10 dias com a prisão. Aí você vai ficar preso 10 dias. Que prisão é essa, né? Prisão de 10 dias, né? Você não tem nenhuma condenação em Roma assim. Se você for preso, irmão, da prisão era o quê? A morte. Lembra de Tiago? Atos capítulo 12, seria o quê? Morto. Pedro estava preso, mas ele seria o quê? Morto. Paulo foi preso depois da prisão, foi o quê? Da última, morto. Então com Roma não tem essa não, irmão. É prisão, dali, irmão, ó, a cabeça vai rolar. Porque a ideia aqui é assim, ó, a cabeça está rolando, você não tem sofrimento, é ou não é? Tinha alguns imperadores que gostavam mais de judiar. Mas tinha outros que iam, ó, acaba lá no problema, arranca lá na cabeça e pro céu. Mas tinha outros que queria queimar. Pastor, quando o Saulo ali estava, antes de conhecer Cristo, antes de Jesus aparecer para ele, estava aprendendo, quem estava aprendendo sobre Jesus, era o diabo ou era já Jesus fazendo uma obra na vida dele? Antes dele conhecer o Espírito Santo? Perseguir na igreja, né? Perseguir na igreja. É uma boa pergunta, viu, irmão? Pode ser que se os dois, né? Mas é verdade, irmão, é verdade que Jesus usou daquela perseguição de Paulo para que a igreja pudesse cumprir o propósito lá, tá, lembra? Né? Serão testemunha onde? Quem lembra? Então, vocês vão receber poder e vai ser minha testemunha. Testemunha é mártir, tá? É martírio. Fala, vocês vão morrer por meu nome. Vai receber poder e vão morrer por meu nome. Vai começar pregando aonde? Então, eles estavam onde? Só em Jerusalém. Então, Jesus se aproveitou da perseguição para que os crentes viessem fugir. Ele permitiu, então, né, Jesus ele usou ali também aquela questão. Só que no caso, então, nesse tempo, acho que aqui nesse tempo ele estava sendo usado pelo inimigo, porque ele não conhecia Deus. Não, na verdade, eu vejo que era Satanás citando Paulo ali, a não ser a lei. Mas era lei, Então, eles me matavam, mas ele aplaudia, né? Aplaudia, pegava, mandava aprender, pegava as mulheres, batia a cara do povo, né? Acho que era por certo isso. Né? Então, Saulo ele tinha se maldade porque era um zelo. Por que mataram Jesus? Porque Jesus veio se apresentando como Deus. Eles não entenderam Jesus como Deus. Então, como Jesus chegou ao céu e sou Deus, ele fala, lembra que nossos pais sofreram por adorar outros deuses? Lembra que o povo foi dividido por adorar outros deuses? Lembra 70 anos lá na Babilônia para adorar outros deuses? Vamos adorar Jesus.
né? Segundo a lei, fui fariseu, fui zeloso. Gálatas, Paulo diz que se pela lei eu defendia com unhas e dentes, pela graça estou disposto a morrer por ela, né? Dizendo que pela lei ele era de um jeito, mas para Deus ele ia fazer loucuras maiores ainda, né? Lembra uma pessoa? Lá no mundo eu ficava 3 dias virado, para Deus eu vou ficar 5 dias dando glória, né? Então sempre para Deus vamos oferecer o melhor. Bom, voltando para cá, tá? E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Então, a questão da ideia da prisão e morte. Por isso que eu falo que essa igreja é uma igreja mártir, uma igreja sofredora, uma igreja que morre por Cristo. Paulo está dizendo aqui, ó, nada tem mais das coisas que vai acontecer. Então ele avisou, alguns serão presos, provavelmente serão mortos, e a igreja terá uma tribulação de 10 dias. Então, irmão, pensa só, a igreja, irmão, sendo atacada por 10 dias consecutivos, irmão. Pensa todo dia ali, né, uma pressão aqui, uma tribulação aqui, aí o povo ali, né, tem que se manter fiel a Deus, aí o crente vai ser preso, depois vai para a empresa, depois o jovem é preso, depois outro é preso, e é cadeia para todo lado, e a tribulação, Satanás investindo, o Império Romano oprimindo, matando o crente, a igreja sem recursos para fugir, não tem dinheiro para alugar um cavalo, um jumento, não tem dinheiro para mandar escrever uma carta para ninguém, a igreja está, irmão, a igreja está só ela e Cristo na terra, meu irmão. A gente está dizendo, ser fiel, olha, irmão, olha só o que Jesus está falando para a igreja, ser fiel até a morte. O que Jesus está querendo dizer? Muitos de vocês vão morrer, mas permaneçam fiel até a morte. Porque dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Então, na igreja, prisões e tribulações estavam para acontecer naquela igreja. Isso tudo, irmão, é uma lição para nós também. Aprender a sofrer tribulação. Amém? Antes de avançar aqui, então, prisões e tribulações estavam para acontecer naquela igreja, além do que ela já sofria. Coitada da igreja de vida, né, irmão? Coitado. Vamos ficar de pé, né? Vamos ficar de pé, isso, fica de pé. Todos, quem pode ficar de pé. Isso, irmão. Eita, irmão, vai, levanta sua mão assim, irmão. Levanta as duas mãos, isso. Se espreguiça, irmão. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Dá uma aleluia alta aí, irmão. Eita, agora quem está dormindo acordou, né? Mas pode sentar de novo, né? Dá para a gente seguir para o encerramento, tá? Olha uma outra coisa, a gente precisa entender que quando Jesus. Só tomar uma água aqui. Beleza, tomar uma água, né, irmãos? Glória a Jesus. Uma outra coisa, Jesus está querendo dizer também, irmão, que qual que é o objetivo final da igreja? Quem sabe? Qual que é o nosso objetivo no meio? O objetivo da igreja, qual que é? Não, final. É o céu. Paulo diz, irmão, que obviamente nem todos morreremos, mas todos seremos transformados e nos encontraremos com ele no céu de glória, irmão. Então o destino final do crente é o que? É o céu. Então Jesus está lembrando a igreja também. A questão, ele tem o poder, porque ele venceu a morte, ele tem o poder para ressuscitar, como fez, né, com João, o próprio Paulo também, no apedrejamento, né? Então, entre outros, Lázaro, a filha da viúva, enfim, que eles morreram e Jesus trouxe a vida. Não, então ele está dizendo, eu tenho poder, eu venci a morte, eu tenho poder para ressuscitar, mas porém, né, se a igreja vier morrer, vocês vierem até a morte, ó, vocês vão ter a coroa da vida e a vida é eterna, né? Então, prisões e tribulações estavam para acontecer naquela igreja. Então Jesus está confortando, ó, seja fiel até a morte, deixando bem claro que haveria a morte. 2 Coríntios, ó, é interessante esse paradoxo. Abra aí, 2 Coríntios capítulo 4. Paulo fala da tribulação leve, momentânea, e ele faz um paralelismo, né? Um paralelo com o resumo final, a herança do salmo, né? Que produz um peso eterno de glória excelente. Abra aí, todos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. É interessante o crente entender, irmão. Jesus está falando da igreja sofredora. Olha, irmão, nós talvez não estamos passando por isso, mas eu te afirmo que nesse exato momento, na Ásia mesmo, tem igrejas passando situações igual a igreja, né? Recentemente eu vi um vídeo agora na igreja do Quênia, os pastores sendo queimados no vídeo. Eles cavaram a própria cova, saquearam a casa dos pastores, botaram fogo na igreja. Os crentes, a maioria dos crentes, ó, tudo saíram, outros até negaram a fé. É isso que eles falam, ó, nega a Cristo, morre, né? Então ele bota lá.
Aqui a gente só serve a lá. Mohammed. Olha, em Cristo não existe não. Ou você se converte ao islamismo, ou é a morte. Não, se um crente não conhece esse evangelho, não tem acesso a esse estudo que nós estamos tendo agora, irmão, muitos negam Cristo. Muitos se convertem lá. Mas a Bíblia diz que aquele que salvar a sua vida, vai acontecer o quê? Perderá. Agora aquele que perder por amor do meu nome, achará no reino do céu. Amém, irmão? É por isso que eu digo que no reino de Deus o perder é ganhar. Amém? O descer é subir, o dar é receber. Amém? Glória a Jesus por isso. A igreja achou? Amém. Vamos estar lendo tudo junto lá. Eu quero ver a igreja lendo 1, 2, 3. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então olha só, irmão, a questão do conforto da igreja que sofre, da igreja perseguida. Muitos irmãos estão lá, estão morrendo. Estão lá, como era na época de Roma, né, naquelas arenas, né? Não era o leão que corria eles, eram os mártires que corriam até o leão. Eles brigavam ali para ver quem ia morrer primeiro. Não deixa eu vou morrer primeiro, não deixa eu, hein, leão, hein? Vem ia jogava na boca do leão para morrer logo, por quê? Para se encontrar com Cristo no céu de glória. Lembra de Estevão? Irmão, é uma visão que nós teremos. Quem morre com Cristo? Lembra de Estevão, capítulo 7? A vez de quem está ajoelhado, apedrejado, morrendo, sucumbindo, a vez de quem olha para o céu e vê Jesus de braços abertos recebendo ele. Né, irmão? Olha, que deseja ter essa visão aqui. Eita coisa boa, irmão. Que a pessoa, aí eu estou aqui matando, seja batendo carro, batendo caminhão, queimado, afogado, não importa. É o crente, irmão, vai morrendo aqui e Jesus recebendo no céu de glória. O próprio Jesus vai receber Estevão. Olha que coisa gloriosa, irmão. É esse o conforto que nós temos. Vamos colocar alguém na tua casa que você ama, alguém que você, né, tem uma fé. Você vai receber ela na onde, irmão? Você vai receber ela na porta? Não? Sim, não, sim. Vai receber ela? Sim. Quem você ama? Pode. Se ama, não recebe as mãos de quem odeia, né, irmão? Quem odeia recebe na bala, né, irmão? Uma tijolada, né? Eu entendi o que ela falou. Não, mas a pessoa que você ama chegou lá na tua casa, você recebe na porta, dá um abraço, dá um ósculo santo, né? Um beijo na face, recebe bem, faz um bolinho, prepara um banquete, não é? Às vezes você come um prato de papelão, vai para os outros, bota um prato de ouro, recebe bem. No céu de glória, o próprio Jesus vai na porta receber a igreja. Oh, glória! Que Espírito saboroso a igreja tem, irmão. Então olha lá. Isso aqui se aplica à igreja divina, porque a nossa leve, momentânea tribulação, olha para nós, a nossa tribulação, ela é o quê? Leve e momentânea, passageira, não dura para sempre. A perseguição não vai durar para sempre. A tribulação pós-divina duraria quantos dias? Ela é eterna. Duraria quanto tempo? 10. Aqui, ó, nossa leve e momentânea. Então, ou seja, a nossa tribulação. Mas eu estou dizendo isso aqui, uma Bíblia está dizendo comparado à glória. Se você coloca a glória, o que está preparado para a igreja no céu, e compara com a tribulação, a Bíblia diz que é leve e momentânea, mas produz um peso. A tribulação é leve, mas o que vamos receber no céu é um peso de glória muito excelente e é eterna, não é passageira. O que está guardando a igreja é eterno. Amém, irmão? A tribulação vem, mas ela passa. A tristeza vem e ela passa, mas a alegria do crente no céu, ela é eterna. Glória, aleluia. Então, olha aí, consolação para a igreja de Bíblia para nós. A orientação de Jesus é: se mantenham fiéis mesmo na tribulação e na morte. Passa rapidinho para avançar. Recompensa para a igreja rica em fé e graça, Marte confessante, né? Confessante que confessava Cristo, era fiel. Tá? Marte, porque alguns ali seriam mortos. A coroa da vida, até então a recompensa é ser fiel da morte, dar-te a coroa da vida. Olha aqui, irmão, isso aqui é uma condição, tá? Isso aqui é condicional. A coroa da vida só vai receber quem for fiel até a morte. Não é quem desistiu no meio do caminho, não. É quem foi fiel até a morte, tá? Então, receberá a coroa da vida. Não temos as coisas que tem que sofrer. Então, aqui está o versículo, né? Essa coroa é para todos os crentes, mas é especial
principalmente para aqueles que suportam o sofrimento, que corajosamente enfrentam a perseguição por causa de Jesus, até mesmo ao ponto da morte, né? Então é uma coroa especial aos sofredores, aos mártires. Mas a Bíblia fala de outras coroas também, irmão. Ó, irmão, não sei quantas cabeças a gente vai ter no céu, mas vai ter coroa demais, amém? Passa aí, para a gente aprender um pouco sobre elas. Vamos lá, rápido. Vamos, Miguel. Isso. Existem outras coroas que permanecerem até o fim. A coroa incorruptível, lembra? Que nós já aprendemos lá, né? A incorruptível fala que não quebra, não mancha, não enferruja, né? Ela é celeste. Capítulo 9, versículo 24 e 25. Vamos ler aqui o versículo? Vamos lá, coloquei para ninguém ler. Aí está aqui, ó. Já está aqui o versículo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só correis de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Isso, então, quem lembra aquele nas 3 coroas, lembra? Tem um que é as 3 coroas, né? Eu tenho esquecido, o Marcos Antônio, depois vocês discutirem, é bonito, né? Que vai da coroa de um rei, né? Que construiu os seus impérios, né? Pecado do Marcos Antônio, fala da coroa do rei que ganhou, construiu seus impérios, mas quando ele morreu na morte, né? Ele ficou enfermo, desprezou sua coroa, né? Então, tem a coroa também do atleta que venceu muitas provas, mas veio a velhice, o cansaço, e ele que me vale essa coroa, né? Vale de nada. Então, detalhe, irmãos, lá na corrida, lembrando que a corrida de Atenas já existia na época de Paulo, sabia disso, irmão? A Olimpíadas já existia luta, corrida, a luta greco-romana. Então, na época de Paulo já tinha as Olimpíadas. Tá bom? Vocês querem saber disso aqui? Sabia? Então, tá aí. Então, eles correm, eles lutam para alcançar uma coroa corruptível, né? Tem que a minha vida era apanhada ouro, nem ouro, era apanhada ouro. Eu já trabalhei com bijuteria, né? Numa empresa de química, e eu via porque era do níquel a gente banhava ouro, né? Então ela era só banhada, mas ela tinha a sua validade. Se você não cuidar, ela oxida, ela escurece, vai perdendo o seu brilho, perde o seu valor, né? Então é uma corruptível. Então você fala assim, ó, eles lá lutam para uma coroa corruptível. Muitas das vezes vai levar eles para o inferno, né? Para os príncipes da terra. Mas nós lutamos por uma coroa incorruptível, amém? Glória a Deus. Incorruptível quer dizer que não se deteriora. Isso, não se quebra, não mancha, não enferruja, ninguém pode roubar, ninguém pode quebrar, ela é indestrutível, tá? A coroa da justiça de Paulo, 2 Timóteo 4:8, vamos lá ler todo mundo junto aqui, ó. Já agora a coroa da justiça me está marcada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Quem é alguém que ama a vida de Jesus? Então tem uma coroa de justiça, né? Vamos ver, é uma coroa em cima da outra, né, irmão? Tem a coroa de glória também, né? 1 Pedro 5:4, vamos ler aqui para encerrar. Ora, que o Supremo, As forças se manifestar recebereis a incorruptível e marcessível, né? Que é incorruptível também. Coroa da glória. Esta palavra agora é bem interessante e se refere à própria natureza e arte de Deus, sendo relacionada também com o seu grande esplendor e brilho. Isso, então, essa questão coroa de glória, irmão, ela traz a ideia de uma coroa, né, esplêndida, brilhosa, cheia da glória, né? A glória que é a doxa no grego, fala, né, da grandeza. Então, vai ser uma coroa, irmão, com uma grandeza extraordinária, uma coroa que brilha, né? Então, até a coroa da vida, repita comigo, olha o que está esperando para os crentes: a coroa da vida, a coroa e a outra. E a outra? Isso, a coroa da glória, né? Alguns até citam a questão da lei de Paulo, a coroa
da alegria, né? Do regozijo, né? Que Paulo fala que receberemos também, como se fosse uma coroa de alegria, né? Então aqui, acho que acaba aqui, né? Pode passar. Já outra próxima igreja. Eu quero aqui finalizar no último versículo, tá? No versículo 11, vamos ler o versículo 11 aqui, rapidinho. Todo mundo junto, vamos lá, 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos entender isso aqui agora, Apocalipse 20, versículo 13, rapidinho, para a gente entender. Para que dano é esse? Que segunda morte? Já não vão morrer? Tem outra morte ainda? Tem, essa é pior, irmão. Essa segunda morte é a pior. Olha, irmão, nenhum ser humano que conheça a Bíblia vai querer ir nessa segunda morte, tá? Então Jesus diz lá que aquele que vencer, irmão, não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, olha o que está dizendo, olha, igreja espírita, não se preocupa que eles vão matar esse corpo, não. Mas eu vou guardar você dentro da segunda morte, né? Então não importa não, todo mundo vai morrer mesmo. Alguns vão morrer, outros não. Mas se é para morrer, a morte é um funil para chegar até o céu. Mas eles não podem matar a tua alma, amém? É isso que está dizendo, eles podem matar o teu corpo, Milton, mas a tua alma eles não podem matar, amém? Então vamos lá, vamos entender. Vamos passar um novo ponto de oferta, capítulo 20, versículo 13 e 14. Todos acharam que amém? Amém. Vamos ler, 1, 2, 3. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15 para encerrar, vamos lá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Então está aí, a segunda morte é o lago de fogo. Amém? Glória a Jesus. Então está aí, irmão, as lições que aprendemos, né? A suportar as aflições, né? Ter bom ânimo. Nós temos uma esperança que é, né, a coroa eterna, a vida eterna, tá? Só de nós não entrar na segunda morte aqui, meu irmão, já é motivo da glória a Deus. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos aqui. Encerra aqui o estudo. Vou chamar aqui nosso irmão. Vem cá, nosso irmão